Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma leitura. Essa leitura é para o signo de Touro. Bem-vindo, Touro. Muito obrigada pela presença, inscrições, curtidas, comentários. Muito obrigada por tudo. Touro, hoje nós vamos dar uma olhada, nós vamos tirar duas energias, tá? Nós vamos tirar uma de relacionamento e nós vamos tirar uma trabalho, carreira, dinheiro, finanças, o que aparecer, tá bom? Então, nós vamos começar com os oráculos, tá? Eu fiz uma enquete aí na página, né, na comunidade, para perguntar a vocês qual oráculo que vocês queriam que eu usasse. Vocês escolheram esse daqui, tá? Os oráculos, eles têm mensagens diferentes, eles têm energias diferentes, tá? Então é por isso que eu queria que vocês escolhessem, tá bom? Para vocês escolherem a mensagem que vai sair para vocês, tá? Então nós vamos lá. Pessoal, essa leitura, ela é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente, ou esse signo forte no seu mapa, tá? E as minhas leituras, elas não têm data. Se você chegou até aqui, se aqui chegou até você, vai ter uma mensagem aqui para você. Essa leitura é sua, tá bom? Vamos lá então, vamos começar. Mensagem para o coletivo do signo de Touro. Qual é a mensagem para o coletivo desse signo? Qual é a mensagem que o universo quer trazer para vocês? Vamos lá? Ok, gratidão. Vou colocar isso aqui. Vamos ver. Vocês têm... Não se segure, não se prenda, tá? Não se afaste. Apresente-se, tá? Para aquilo que você acredita que é certo, tá? Mostre-se, faça aquilo que você acha que é certo. Não se recue, não vai recuar, tá? Não se intimide, tá? Faça aquilo que você acha que é certo, tá bom? Brigitte, vamos ler a mensagem dessa carta para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem alguma coisa a ver com o chakra do coração. Você pode ver que é verde, você pode ver que ela segura uma luz no peito dela, ali bem no rumo do coração, né? Segura uma estrela, alguma coisa assim, uma energia, né? Não tenha medo, não se afaste, não se isole, não se assuste. Seja você, independente de comentários e críticas, faça e fale aquilo que você acha que é certo. E eu comento muito essa energia. Ela não é uma energia que ela tem que vir da agressividade, porque não sei o quê. Não, ela é uma energia pelo contrário. Quanto mais você você saber quem você é, quanto mais você tiver fé, quanto mais você tiver, você achar que você está no caminho certo, apesar de pode ser que não está perfeito, mas eu sei que eu estou no caminho certo, eu sei que as coisas, não são perfeitas, mas calma você tem. Então a gente não precisa lutar para ser, né? Não vem de um lugar de conflito, de luta, tá? Não se intimide, fale, seja aquilo que você acredita. Brigitte, vamos ver. Isis, B, ok, B, C, D, Brigitte. Vamos lá? Mensagem. Primeiro de tudo, tenha muita clareza sobre quais são as suas intenções. Quais são suas intenções em fazer isso, em ser isso, o porquê. As intenções, elas são como um mapa, elas vão levar você até o seu destino, tá? Eu vou fazer isso porque eu gosto, porque eu quero, porque me faz bem, porque eu vou ganhar dinheiro e eu preciso de dinheiro, todo mundo precisa. E
porque eu tenho esse dom, porque me apareceu essa oportunidade, porque eu quero que as pessoas saibam disso e disso, porque é a minha missão, eu estou aqui para cumprir ela, eu estou aqui para fazer ela, para falar ela. Então é por isso é que eu vou fazer. Uma coisa que me veio na mente agora em relação a essa questão da missão. Quantas pessoas, assim, às vezes a gente encontra as pessoas, né? E as pessoas estão procurando qual que é a missão dela, tá? A sua missão, a sua missão ela pode, às vezes ela, de repente, se você falar, ou se você ser, ou se você ser perseverante em relação a alguma coisa que você quer fazer ou falar, de repente essa é a sua missão, entendeu? A sua missão está diretamente conectada com aquilo que o seu coração pede, com o seu eu maior. A sua conexão está diretamente, o seu dom, né, está diretamente conectada, sua missão, seu propósito está diretamente conectado com com aquilo que vem fácil para você, aquilo que, sabe? Então, às vezes não é difícil a gente saber qual que é a missão da gente. O que é aquilo que flui para você, que vem fácil? Às vezes sim, a gente tem que lutar contra um medinho, um receio, ou uma falta de fé, de ir atrás do que a gente quer. Mas é isso, o universo pede pra gente, não tenha medo, vá atrás, acredita. Então tenha uma intenção clara. Se você não está claro do que você quer, do que você vai fazer e o porquê, a confusão vai diluir o seu poder e a sua força. É o que eu falo. O porquê da confusão, quando a gente está confuso? Porque a confusão, ela dilui o nosso poder, a nossa força. Por quê? Porque a gente não sabe o que fazer, a gente está um pouco perdido. E uma outra coisa que eu quero falar, é normal se sentir perdido às vezes. Não se bata, não, tá? É normal. Todo mundo se sente, todo mundo. E como é que fala? The bumps on the road, né? Como é que fala? Os buracos no caminho, né? São as coisas que às vezes chacoalham o nosso caminho. Mas, então, eu estou falando, a confusão ela vai diminuir, ok, mas lembra que estar confuso em algum momento é normal. Todo mundo. Às vezes a nossa confusão acontece para a gente poder se agarrar e reencontrar ou encontrar o nosso caminho, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Não duvide, eu estou aqui para te guiar e para proteger. Esse aqui é o universo falando para você. Não duvide, eu estou aqui para te guiar e para proteger. Agora é o momento de você tocar o seu poder. Tá? Agora é o momento de você tocar o seu poder, porque ele vai ignar a sua paixão e vai empurrar você para frente em direção ao seu sonho, em direção ao seu propósito. Ok? Então tá aqui. Esse é o momento para você poder estar claro aí em relação às suas intenções, tá? Tentar juntar suas ideias, focar, né? Porque a intenção ela vai te ajudar a você diminuir a confusão, o porquê das coisas, o porquê que eu tô aqui, o porquê que eu quero fazer isso, o porquê que eu vou fazer isso, tá? Vamos lá, vamos continuar. Deixa eu colocar isso aqui. Agora nós vamos dar uma olhada no tarô, pessoal. Depois, meu primeiro jogo vai ser amor. Depois do primeiro jogo eu vou tirar mais um oráculo para vocês, para a gente poder ver em relação ao amor, tá bom? Agora eu vou tirar mensagens românticas para o coletivo do signo
de Capricórnio, perdão, de Touro. Alguém aí pode estar lidando com alguém de Capricórnio, porque eu acabei de falar Capricórnio, né? As cartas já estão pulando. Vamos lá. Vamos lá. Touro. Mensagem para o coletivo do signo de Touro. Mais uma vez. Touro, como é que está a energia romântica? O que está acontecendo na vida romântica de Touro? Depois nós vamos olhar trabalho, finanças, tá bom? Vamos lá. Amor, Touro. Amor, geral, amor, Touro. Vamos ver. Geral, amor, Touro. Vamos lá. Vamos lá. Amor. Pagem de espadas. Eita, tem alguém aqui espionando vocês, viu? Tem alguém aí que está espionando, literalmente. Espionando, de repente querendo mandar uma mensagem, tá? Tem alguém que está de olho aí. Querendo uma comunicação. Vamos ver, vamos dar uma olhada. Vamos continuar. 9 de espadas. 7 de espadas. Pessoal, alguns de vocês aí, ó, pode estar numa aflição em... Ixi, peraí. 3 de espadas está aqui também, peraí. Alguns de vocês aqui pode estar em uma aflição em relação a alguém, que se volta, se não volta, acabou, deixo ir, ai, me liberto disso, ou tem alguma coisa para viver com essa pessoa. Essa pessoa merece que eu fique pensando nela, sabe? Para alguns, por que eu falo isso? Porque vocês têm 5 cartas, 4 são espadas. Espadas fala de conflito, de um pouco de angústia, medo, né? E uma das cartas é 5 de paus, conflito. Então eu vejo aqui que tem um conflito aqui na energia, sabe? Em relação a alguém que volta ou não. 7 de espadas, em relação a alguém que volta ou não, sabe? Porque, mas o conflito que eu vejo é assim, ó. Me preocupo? Não me preocupo? Deixo ir? Tá na hora? Não tá? Se voltar, será que eu dou outra chance? Merece? Não merece? Mudou? Não mudou? Tem alguma coisa assim aqui, tá? Por quê? A última carta é o 3 de espadas. Essa é uma energia que ela vem de algum certo trauma que você viveu com alguém, algum medo, algum relacionamento mal resolvido, sabe? Alguma coisa confusa, alguma coisa que deixou você, que pode ter deixado você aí sem certezas, né? Aqueles relacionamentos, né? Que às vezes a pessoa fala uma coisa e faz outra, e aí você realmente fica totalmente confusa, né? Ou confuso, né? Mas uma coisa eu falo pra vocês. Aqui tem alguém voltando. Viu? Aqui, ó. Eu vejo que, olha o 9 de espadas. Uma certa angústia, uma certa aflição. Alguém aí pode estar tendo problema para dormir. Alguém aí pode estar tendo que fazer algum tipo de tratamento psicológico, né? O que é ótimo, ajudar a gente a encontrar nossas respostas, colocar nossas ideias em ordem, né? Lembra que meditar vai ajudar você também chegar nessas respostas, tá bom? Meditar é nada mais do que você sentar, ficar quieto um pouquinho, só para você poder deixar a sua cabeça acalmar, tá? Então, quando você deixa a sua cabeça acalmar, minha mãe tinha um ditado que minha mãe falava para mim, falava assim, ó, eu sou de Goiânia, né? Então, à medida que a carruagem anda, as abóboras entram no lugar. Eu não sei se vocês, em todo lugar do Brasil, tem esse ditado. À medida que a carruagem anda, as abóboras entram no lugar. Então, a questão da meditação é assim também. Quando você
Deixa acalmar um pouco, à medida que o tempo vai, se você ficar quieto, se você descansar a cabeça, as abóboras vão entrando no lugar, os pensamentos vão encaixando, as coisas vão fazendo mais sentido, sabe? Vai se organizando por si próprio, tá? Por isso é que eu falo, descansar a mente é a melhor coisa que você pode fazer. Mas, vamos lá. Aqui tem uma certa aflição, tem muita espada, tá? Tem 4 espadas, tá? Tem alguém que está de olho em vocês aí, tem vigiando vocês. Vocês podem estar num momento também onde vocês têm que fazer alguma coisa, tá? A um nível menos romântico aqui para vocês, eu vejo que vocês podem estar tendo que fazer. É como se o universo está pedindo vocês para fazer alguma coisa aqui. E vocês estão com um pouco de conflito interno. Talvez vocês não estão sabendo muito bem como fazer, ou o que fazer, ou como começar, tá? Lembra que a nossa carta aqui falou que não tenha dúvida, né? Que o oráculo falou, não tenha dúvida. Nós estamos aqui do seu lado para te ajudar e nós estamos aqui para te guiar, tá? Tem uma questão aqui também, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho, né? Dar alguns passos, mas eu não estou sabendo muito bem por onde começar, tá? Vamos ver o que mais que a gente pode ver aqui. Vou tirar um oráculo para vocês, espera aí. Vamos lá, vamos tirar um oráculo. Alguns de vocês aí vão receber uma mensagenzinha de leve assim também, viu? Página de espadas, né? Tem alguém espionando. Alguns aí a mensagem vai começar assim, ó, uma coisa bem casual. Página de espadas, sabe? Vai ser um bom dia, ou pensei em você, ou fiz isso, passei, alguma coisa bem casual assim, tá? Vamos lá, uma mensagem romântica. Ok, vamos lá. Kisses, beijos, ok. Oh, falling in love. Aqui tem incondicionalmente amando, dando e recebendo afeição, se apaixonando. Tem alguém aí, eu espero que todos vocês que queiram, que vai estar falling in love, muito em breve, vai estar se apaixonando por alguém. Tá aqui, ó, beijos, amando incondicionalmente, dando e recebendo afeição e se apaixonando, tá aqui. Tá? Tem alguém aí, vocês aí, aqui tem uma questão de se apaixonando por alguém. Nesse momento eu não tenho nada. Você pode estar conversando com alguém ou pode estar chegando alguém aí, tá? Pode até ser essa pessoa do passado. De repente vocês tiveram alguma coisa muito superficial, alguém volta e as coisas se aprofundam mais, tá? Mas tem aqui, se apaixonando, tá aqui, tá? Vamos continuar agora, vamos continuar com o trabalho. Pessoal, essa leitura ela é para milhares de pessoas. Se você quer fazer uma leitura com a sua energia, com a sua pessoa, com a sua situação, tá? A informação está na descrição do vídeo abaixo. Você pode mandar uma mensagem para mim, tá bom? E a gente vai agendar aí. Você fala comigo diretamente, tá bom? Vamos ver. Vamos ver aqui. Ok. Vamos lá. Ok, trabalho, carreira, finanças, como estão as coisas? Deixa eu tomar um pouco de água. Ok, vamos lá. 10 de espadas. Eita! Alguma coisa aí acabou, viu? Em relação ao trabalho de vocês. Alguma fase difícil tem que acabar. Eu tô passando por essa fase, eu não consigo fazer ela acabar. Mas vai acabar. Vai acabar e está acabando, tá? Porque quando a gente tem um 10 na mesa, assim, o 10 ele fala assim, ó.
o 10 ele fala assim, ó, acabou, é hora de virar a página. Pior do que tá não pode ficar. Tá? Não precisa ser uma coisa assim, pode ser alguma dúvida, pode ser algum medo, pode ser alguma situação chata no trabalho. Vamos ver, vamos continuar. Deixa eu abrir mais, espera aí. Outro 10. Ok. Estrela. O que eu acabei de falar para vocês? Carruagem. Gente, que energia boa. Olha isso. Por que nós temos aqui? Nós temos um 10 que fala de um fim de um ciclo pesado. Nós temos uma estrela que fala que vocês estão... que tem um desejo que vai ser garantido para vocês. Tem um desejo que vai ser realizado, tá? A estrela também fala do fato do destino. Tipo assim, de repente você está se encontrando aí em relação à sua carreira, de repente você quer fazer alguma mudança, de repente o seu coração vem ansiando para poder fazer uma mudança em relação à sua carreira, tá? E a estrela fala, é isso que está acontecendo. Tudo que você passou, tudo que você está passando, sabe? Algumas dificuldades, alguma coisa, a estrela fala, é momento de cura, é momento de deixar para trás, é momento de deixar ir, é momento de... Vamos continuar. Gente, porque em relação a finanças, olha o que vocês aparecem aqui, ó. Tá? Alguns de vocês aí vão fazer alguma mudança em relação ao trabalho, em relação à sua carreira, dinheiro, alguma coisa assim. Vai fazer alguma mudança que vai trazer muito mais estabilidade financeira para vocês. Tem 2 10 na mesa, tá? Que vai trazer muito mais estabilidade, tanto financeira quanto segurança, se sentir seguro, emocional, se sentir mais forte, tá? Se sentir uma árvore, tá vendo como tem uma árvore aqui? É uma árvore, você tá mais forte, tá? A sacerdotisa fala pra gente que a sua intuição, tá? A sua intuição tá te falando alguma coisa, tá? Usa a sua intuição no seu trabalho nesse momento, tá? Usa a sua intuição porque ela tá te falando alguma coisa que ela vai te guiar para esse caminho de abundância, tá? A sacerdotisa também fala que, de repente, algum tipo de conhecimento que você deve adquirir, conhecer alguém, conhecer algo ou colher mais informação. A sacerdotisa, ela pesquisa, né? Ela colhe informação para depois concluir alguma coisa, né? Então a sacerdotisa fala pra gente isso também, colher alguma informação, tá? Em relação a alguma coisa, confia na sua intuição, colhe mais informação. E a última carta de vocês é a carruagem. Alguns de vocês vão ter que fazer de repente uma viagem em relação a trabalho, tá? A carruagem fala de tocar o barco para frente, seguir adiante, puxar, empurrar com força, empurrar em direção ao seu destino, empurrar em direção àquilo que você quer. A estrela, tá? E a carruagem é uma carta que fala de avanço mesmo, de vitória, de conseguir devido a algum passo para frente, tá? Alguma conquista, algum movimento para frente, né? Então eu vejo aqui que os dias de dificuldade para vocês aí o sol está nascendo, tá? Deixa eu ver, essa carta aqui não tem um sol? No tarô, a maioria do tarô tem, o 10 de espadas tem um sol, mas aqui tem uma luz lá no fundo, tá vendo? O sol está nascendo, o sol está nascendo, tá? Tem uma luz lá no fundo, a luz tá começando a aparecer, tá? Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Alguém vai ter que fazer uma viagem. Algum tipo de investimento também vai ser importante, investir em alguma coisa, colhe informação para poder investir em alguma coisa, tá? Mas muito interessante a estrela aqui, porque a estrela fala de sucesso, fala de cura, fala de você estar no seu caminho, no seu propósito, tá bom? Você está na direção àquilo que você veio aqui para fazer, você está aqui para fazer isso, você está para contribuir com
para contribuir nesse universo, nessa vida. Porque o propósito da gente é isso, é a nossa contribuição para essa vida, para esse universo, para esse planeta, para essa jornada, para essa viagem, tá? Então, pessoal, eu quero falar signos de relacionamento e trabalho também, mas eu esqueci de falar, né? Nós temos Libra, nós temos Leão, nós temos Aquário, nós temos Gêmeos e nós temos Gêmeos de novo. Nós temos Câncer, Virgem, tá? Peixes, tá? Então, isso, vocês podem estar lidando com alguém desses signos. E qual que é a última? Vamos tirar aqui mais um oráculo em relação a carreira, trabalho em geral. Vamos ver, no geral, o que a gente tem aqui? Vamos ver, no geral. Ok, aqui, ok. No geral. Twists and turns, mudanças inesperadas. Alguns planos que você vem fazendo, não tenha medo de mudar seus planos. Não tenha medo de mudar os planos em última hora. Tá? Não fica muito agarrado com alguma coisa que você quer daquele jeito. Não tenha medo de mudar seus planos, mesmo que seja de última hora, tá? Mudanças grandes estão em volta de você. Descanse bastante para você se recuperar dessa mudança complicada. Ou seja, pessoal, quando a gente está no meio da tempestade, para a gente poder sobreviver ela com força, né, passar por ela e dar conta e tudo, é importante a gente descansar também, tá? Não se esqueçam disso, viu? A gente não pode passar por uma tempestade de dia, passar por uma tempestade de noite, passar por uma tempestade não. Tá passando por uma tempestade? Tira um tempo para poder descansar mesmo, para poder segurar aí as mudanças da vida. Que eu falo a tempestade que eu tô falando são as mudanças. Quando a gente sai da nossa zona de conforto, quando o universo momento torre, quando o universo te traz alguma coisa, você tem que lidar com aquilo, né? E aqui nós temos a trabalho, conquista e sucesso, uma formiguinha. Trabalho, conquista e sucesso. Muito trabalho eu vejo para vocês aí, tá bom? Touro, essa foi a sua leitura, muito obrigada, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, até logo.